Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. O estudo tem como pauta refletir acerca do tema As vias do processo obsessivo e as medidas terapêuticas. É importante esclarecer que, embora o retorno presencial em nosso centro, com a programação de palestras aos domingos, segundas e quintas, a direção optou-se em manter uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, mais uma vez nos encontramos recolhidos em Teu santo nome, rogando ao vosso coração magnânimo, Senhor, as bênçãos que, envolvendo-nos em mais essa oportunidade, favoreça-nos o clima de serenidade e harmonia para conduzirmos a nossa programação de estudos. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença amiga dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, benfeitores, a nos auxiliar no desenvolvimento de nossa programação, compartilhando conosco assim, Senhor, do estudo, ampliando-nos as possibilidades para refletirmos acerca do tema que abordaremos. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco, assim seja. Muito bem, o tema sugere alguns questionamentos, por exemplo, o que é a obsessão? E como se caracteriza o processo obsessivo? Entender esse tema na perspectiva doutrinária é o que nos move nesse estudo. E mais, como remediar? Como encaminhar o processo terapêutico para os casos de obsessão? Vamos examinar essas questões à luz dos princípios doutrinários. Então, alguns aspectos doutrinários, eles se destacam para podermos tratar esse tema. Esses aspectos doutrinários nós vamos encontrar na obra da codificação, notadamente no livro dos médiuns. Mas na obra subsidiária também nós vamos encontrar uma referência muito interessante
vamos citar aqui na sequência do nosso estudo, algumas dessas fontes. Muito bem, queremos só, com essa figura que vamos agora apresentar, tratar desse aspecto aqui, que é o espírito no contexto da vida, até porque, para examinarmos as vias do processo obsessivo, é preciso considerar os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano físico. Portanto, quando nós nos referimos à vida, nós nos referimos à vida plena, em todos os sentidos. E vamos encontrar, então, nesse contexto da vida, o ato de nascer, morrer, né? Nascer, morrer, esse é um ciclo. São ciclos que nós precisamos entender que o espírito, ora está no plano espiritual, ora no plano físico, e dessa forma ele vai promover as suas condições de progresso espiritual. O nascer é o reencarnar, o morrer, desencarnar. Então, esse ato de reencarnar e o ato de desencarnar é uma sistemática que nós vamos encontrar dentro do processo reencarnatório, né? E estamos trazendo esse aspecto porque é nesse contexto, né, em que o espírito vai atuar, ora no plano espiritual, ora no plano físico. E é nesse contexto aí que vamos identificar as vias, né, do processo obsessivo. Esse ciclo, né, ou esses ciclos têm como propósito a evolução, conduzir o espírito à perfeição. Muito bem, vamos agora, na sequência, abordar alguns aspectos conceituais sobre a obsessão, na perspectiva doutrinária, obviamente. Muito bem, recorrendo ao livro dos médiuns, no capítulo 23, no item 237, nós vamos encontrar a seguinte consideração do codificador acerca da obsessão. A obsessão é uma ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. O grifo aqui é nosso, grifo de verde. E aqui tem um fator que é essencial para entendermos o processo obsessivo. Ele se dá a partir da ação, né, da influência de espíritos inferiores. Certo? Uma outra consideração que nós vamos encontrar no mesmo capítulo do Livro dos Médiuns é essa, né, que apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós vamos encontrar aqui uma influência moral, algo mais sutil, simples, até uma influência mais ostensiva, que provoca esse quadro de perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. O mecanismo do processo obsessivo, como a figura aqui está ilustrando, se dá a partir de uma sintonia mental. Sintonia mental determinada por propósitos inferiores.
Então, se o meu propósito, né, a minha mentalidade, o que eu busco na vida é de natureza inferior, eu vou estabelecer sintonia com aqueles que estão na mesma faixa. Se eu tenho o vício do tabaco ou qualquer outro vício, eu vou sintonizar com espíritos, né, seja encarnado ou desencarnado, que comunga do mesmo gosto, da mesma preferência que eu. E o propósito inferior, portanto, é que vai determinar o processo obsessivo. Porque propósito inferior, nós estamos falando de espíritos inferiores. O espírito superior, né, o propósito é superior. Nós, quando buscamos em nossa vida promover as condições para o nosso progresso espiritual, combatendo o egoísmo, combatendo o orgulho, né? Nós estamos com um propósito superior. Agora, quando alimentamos o orgulho, o egoísmo, a avareza, o ódio, não é? As coisas fúteis, nós estamos alimentando de propósitos inferiores. Então, só recapitulando aqui, a influência espiritual negativa, né, ela vai determinar o quadro obsessivo, os processos obsessivos. Então, quando alimentamos de sentimentos inferiores, quando somos orientados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela maledicência, pelo ódio, né? Pelo desejo de vingança, pela arrogância, pela prepotência, nós podemos criar condições mentais para podermos, então, não só influenciar, mas recebermos a influência negativa, né? Esse quadro pode ser simples, por fascinação, ou então subjugação, que se insere dentro daquele contexto que Kardec destacou, né, que a obsessão pode se dar por caracteres diversos, né, que vai desde a simples influenciação até mesmo criando aqueles quadros de perturbação mental e orgânica, que é esse caso da obsessão simples até a subjugação. Vamos tratar cada um aqui na sequência de forma breve, né, para podermos então deixar essa definição. Essa estrutura ela, né, foi organizada com base no Livro dos Médiuns, né, capítulo 23, que estamos citando aqui em nosso estudo. Sabe? A obsessão simples se dá quando o espírito perturba alguém de modo pertinaz. Contudo, não há comprometimento da capacidade de discernimento. É aquela influência espiritual negativa, sutil. Porém, pode trazer sérias consequências, porque esse quadro pode se agravar.
Já a obsessão por fascinação, recorrendo a Kardec, é quando os espíritos, por sugestão hipnótica, atuando no mundo mental do paciente, o convencem de uma ideia qualquer. Imagens hipnotizantes, fantasias, mágoas, etc. Quando então convencido, o paciente passa a se comportar segundo essa ideia, não conseguindo diferenciá-la da realidade. Esse é o quadro aí da obsessão por fascinação. Muito bem, já a obsessão caracterizada por subjugação, vamos encontrar a seguinte consideração no Livro dos Médiuns também, que a ação espiritual negativa obriga o paciente a realizar ações contra sua vontade, por uma influência dominadora e não uma tomada do corpo, como se tem pensado. A influência mental, a tal ponto que o paciente tem sua vontade completamente dominada e faz, inclusive, o que não quer, até mesmo coisas ridículas. Então, aqui nós temos o estágio mais grave do processo obsessivo, é quando a influência negativa chega a esse ponto, em que a vontade do paciente é totalmente dominada pela vontade do espírito, né? Que influencia. Portanto, aqui é um caso grave de obsessão. Muito bem. Com essas considerações que apresentamos até aqui acerca da obsessão, sobretudo os graus do processo obsessivo, né? Que vai desde a obsessão simples, que pode se caracterizar, por exemplo, a partir dos vícios do dia a dia, né? Vícios em geral, né? A maledicência, né? Quando nós, então, não temos um propósito superior, quando o que nos move são as futilidades da vida. Então, essas situações podem, portanto, criar as condições para a sintonia mental com mentes que vibram, né, que estão estacionadas na mesma faixa. E aí nós temos um processo obsessivo que pode começar com esse grau simples, vai até o processo de subjugação, que nós vamos encontrar situações mais graves de perturbação mental, né? Alguns quadros que se confundem até com o diagnóstico de doenças mentais, né? E que tem por motivação, fundamentalmente, o sentimento inferior, né? O ódio, o desejo de vingança. Então, são sentimentos que estabelecem aí as condições para que se dê esse processo obsessivo mais grave, passando aí pela fascinação, que é aquela situação em que o orgulho pode determinar esse quadro. Ora, na sequência, nós vamos abordar
alguns aspectos interessantes relacionados já ao tema, né, que são as vias do processo obsessivo, para entender que o espírito, portanto, que transita do plano espiritual né, para o plano físico e do plano físico para o plano espiritual, ele pode influenciar como ser influenciado. E vamos trazer aqui algumas ilustrações desse processo. Né? Como ele se dá, considerando aí os dois planos. Nós vamos tomar como referência para as ilustrações que vamos, né, trazer, que configuram, né, que caracterizam essas vias do processo obsessivo, né, o livro A Obsessão e Suas Máscaras, né, que estuda a obra de André Luiz. É um livro da Marlene Nobre, e lá ela traz assim algumas considerações muito interessantes sobre isso. Vamos então aqui trazer algumas considerações que vão caracterizar essas vias do processo obsessivo. Então, aqui nós temos uma situação que é muito comum, é quando um espírito desencarnado influencia um espírito encarnado. Aqui nós estamos falando de uma influência negativa, né? Essa influência negativa, né, vai caracterizar, portanto, um processo obsessivo. E aí nós temos o espírito desencarnado, o obsessor, e o espírito encarnado é o obsidiado. Importante considerar o que nós apresentamos anteriormente, o mecanismo, né, que vai estabelecer esse processo obsessivo, que é sintonia mental, propósito inferior. Né? Quando o espírito, então, vem nutrindo esses sentimentos inferiores, sentimento de egoísmo, de orgulho, de inveja, mágoa, ódio, enfim, né? Vai caracterizar esse processo. Então aqui nós temos uma via, que é de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. Outra via que nós vamos aqui destacar é esta: quando um espírito encarnado influencia um espírito desencarnado. Um espírito está ainda encarnado aqui na Terra, ele influencia um espírito que já desencarnou, está no plano espiritual. Aqui nós vamos ter a seguinte situação: o obsessor aí agora é o espírito encarnado, e o obsidiado é o espírito desencarnado. É importante considerar o trânsito do espírito nos dois planos da vida, né? E a relação que se dá entre os espíritos nos dois planos. Né? Os planos não coloca barreira entre nós. É uma questão física, mas do ponto de vista mental, das influências, elas não encontram barreira. E é nesse sentido que um espírito encarnado pode alcançar um espírito desencarnado e influenciá-lo negativamente. A motivação aqui pode variar. Pode ir desde um sentimento equivocado, de uma paixão, até mesmo um sentimento de ódio. Não é?
essa motivação sempre se assenta no que abordamos inicialmente, propósitos inferiores, quando então alimentamos as imperfeições morais, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? O ódio. Então, esta via é uma via que nós podemos identificar como uma via do processo obsessivo. Outro processo ou outra via que podemos caracterizar aqui é de um espírito encarnado para um espírito encarnado. Né? Duas pessoas aqui no plano físico, enquanto encarnados, uma pode influenciar a outra negativamente. Isso não é incomum. Né? Uma vez alimentando de sentimentos inferiores, propósitos inferiores, desde que se estabelece essa sintonia mental, né, isso pode se dar. E aí nós temos, então, essa via sendo caracterizada com o obsessor e o obsidiado. Uma outra via é de um espírito desencarnado influenciar um espírito desencarnado. Aqui nós estamos falando de dois espíritos no plano espiritual. Enquanto que na situação anterior nós falamos de dois espíritos encarnados, aqui no plano físico, aqui nós estamos falando de uma situação em que o espírito ele está no plano espiritual. Portanto, estar no plano espiritual, nutrindo os sentimentos inferiores, imperfeições morais, um pode influenciar o outro. E aí nós vamos ter, então, caracterizado o obsessor e o obsidiado. Esse processo pode ocorrer por N motivações. O fator determinante aqui são os propósitos inferiores. E o sentimento que determina isso aqui, por exemplo, como nós já destacamos, do egoísmo, do orgulho, da avareza, da vaidade, do ódio, desejo de vingança. Isso tudo pode caracterizar aí, esse processo obsessivo e determinar o grau, se é uma obsessão mais simples ou então uma obsessão mais grave, Um outro caso é quando nós temos então aqui a via da autoobsessão, quando um espírito está obsidiando a si mesmo. Isso nós vamos encontrar quando o espírito com a consciência culpada acaba gerando uma influência sobre si mesmo, de remorso sobretudo. Ele então é o obsessor e o obsidiado ao mesmo tempo. Uma outra situação que nós vamos identificar, para concluirmos essas vias do processo, é um espírito encarnado quando
está se auto-obsidiando. Ele é obsessor e obsidiado ao mesmo tempo. Da mesma forma, um espírito com a consciência culpada, né, devido aos delitos cometidos, acaba, né, criando essa situação para si de auto-obsessão. Com isso, nós fechamos aqui as vias do processo obsessivo, né? Para ilustrarmos um caso de auto-obsessão, o André Luiz, no livro Libertação, no capítulo 11, traz um caso muito interessante. Eu trouxe apenas um trecho aqui. Este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Esse grifo aqui é nosso. Mas vamos aqui em outro trecho que dá sequência, que o André Luiz vai dizer o seguinte: permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes a pretexto de salvaguardar a harmonia social. Ele está se referindo aqui a um senhor, né, que no exercício da sua profissão enquanto delegado espancava as pessoas, né? Como ele destaca aqui, que em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, né, a pretexto de salvaguardar a harmonia social, ele, então, revela uma consciência culpada, né, projetando esses quadros dos atos que ele cometeu, né? Então, ele mesmo se vê atormentado pelos próprios atos praticados, delitos que ele praticou, né, e que acabam repercutindo em sua consciência. E como consequência, né, desse quadro obsessivo, seja do espírito obsessor, seja do obsidiado, seja encarnado, seja desencarnado, nós vamos encontrar uma situação em que o espírito ele vai se apresentar com um quadro doentio, com comportamentos desequilibrados, isso nos diversos setores da vida. Por quê? Porque alimenta de sentimentos inferiores, das imperfeições morais. Quanto ao fator causal do processo obsessivo, nós já destacamos aqui em nossa fala alguns fatores, né? Alguns sentimentos, como o egoísmo, o orgulho, né? A vaidade, o ódio, né? A vingança, são sentimentos e emoções que vão determinar a sintonia com espíritos inferiores. E na sequência aqui eu vou apresentar um trecho que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que destaca o seguinte: reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Então, esse é um fator que vai determinar essa sintonia inferior, que constitui a base da verdadeira moral. Então, a base da verdadeira moral é a caridade, né? Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo.
Então, reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Porque a caridade constitui a base da verdadeira moral. Então, o pensamento mau, ele tem por princípio o quê? O orgulho, a vaidade ou o egoísmo. O grifo aqui é nosso. Quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. É isso que vai caracterizar o processo obsessivo. Quando um espírito exerce uma influência negativa pertinaz sobre o outro. Então, continuando o texto aqui, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Isso tudo aqui, o Kardec está nos colocando, né, para refletir acerca do pensamento mau. Não é? Porque ele diz assim, reconhece-se que um pensamento é mau, porque é isso que caracteriza o processo obsessivo, né? Porque o que leva alguém a influenciar o outro de forma negativa? Qual a razão dessa motivação? Né? Então, reconhece que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Porque a caridade constitui a base da verdadeira moral. Então, o pensamento é mau quando ele se afasta da caridade. E quando esse pensamento tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo. Ou seja, o pensamento é mau quando tem por princípio o orgulho, a vaidade e o egoísmo, que destacamos aqui já, né, anteriormente para caracterizar o sentimento que define, que determina o processo obsessivo. E acrescenta que o codificador reconhece que um pensamento é mau quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem. Ora, é isso que é o processo obsessivo. Quando o pensamento de quem influencia, do espírito obsessor, causa dano, causa prejuízo ao outro, ao próximo. Quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Esse é o pensamento mau. E esse pensamento é que vai determinar o processo obsessivo. Muito bem. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 630, que nós queremos compartilhar, em que o Kardec formula uma pergunta aos espíritos superiores, que é muito interessante, quando ele diz o seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos superiores respondem: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, quando se exerce uma influência negativa sobre o outro, está se cometendo mal. É infringir a lei, é arcar com as consequências. Portanto, o processo obsessivo é um processo que é decorrente da infração à lei de Deus. É a resultante dessa infração. E se dá, como caracterizamos na mensagem anterior,
pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade. E aí vem os outros sentimentos que se desdobram, o ódio, a avareza, a ganância, enfim. Não é? Bom, para fecharmos essa parte aqui e abordarmos alguns aspectos sobre o processo terapêutico, tem um trecho aqui do André Luiz que é muito interessante, do livro Libertação, que vai dizer o seguinte: o grifo é nosso, que a memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos. Vejam bem, que a memória é um disco vivo e milagroso. Por intermédio dela, somos condenados ou absorvidos dentro de nós mesmos. Interessante para a gente poder refletir. Muito bem. Na sequência de nosso estudo, até como encaminhamento final, vamos fazer uma abordagem aqui sobre o processo terapêutico e necessariamente esse processo terapêutico ele passa pelo mapeamento das causas, né? Porque a obsessão em si é um fenômeno. Então, é preciso mapear a causa determinante do fenômeno. E a causa são as imperfeições morais. A causa primordial, a causa fundamental. Quando o espírito, então, orientado pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, ódio, acaba gerando influência negativa sobre o outro, né? Então, o processo passa necessariamente por essa abordagem aí para entender o fenômeno, o fator causal, e a partir daí prescrever medidas para combater a causa, que é, na verdade, combater as imperfeições morais. Então, nesse sentido, para alcançarmos um êxito, né, no processo terapêutico, nós precisamos relacionar um fenômeno com a causa. Então, os fenômenos, de uma forma geral, guardam relação com uma causa. Então, com isso, nós podemos relacionar também a obsessão com a causa. Então, qual a causa relacionada ao processo obsessivo? O que determina aquele quadro obsessivo? Não é? Por que um espírito influencia negativamente o outro? Quer prejudicar o outro? O entendimento dessa causa é fundamental para se alcançar êxito no processo terapêutico, né? E com isso tem-se a pergunta: como combater a causa? Quais as medidas para se combater a causa determinante do processo obsessivo? Bom, esse processo ele encontra na doutrina espírita uma orientação sem igual, com uma eficácia muito grande, que eu vou resumir aqui nessas duas palavras: reforma íntima. Reformular os pensamentos, os sentimentos e colocá-las num patamar superior, submetendo-se à lei de Deus, né?
buscar uma inspiração em Jesus para a vida. Recorrer ao Evangelho de Jesus, nosso Senhor, como diretriz para o planejamento e organização da vida. Então, a reforma íntima é um processo que liberta. Por quê? Promove as condições para que o espírito ele deixe de ser egoísta para construir o altruísmo. Deixa de ser orgulhoso para ser humilde. Busca pautar a sua vida de forma simples, e mais, respeitar o semelhante ao invés de influenciá-lo negativamente. Então, a reforma íntima é um programa que liberta o espírito e o coloca numa condição de um propósito superior, contrário ao propósito que determina o processo obsessivo, que é um propósito inferior. E a doutrina espírita, ela orienta nesse sentido. Quando então nós buscamos o estudo sistematizado, para ampliar nosso conhecimento acerca dos princípios da vida, para entender as leis de Deus e, acima de tudo, o estudo que nos favorece compreender com mais amplitude, com mais profundidade, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para tirar daí as diretrizes que precisamos para a vida. Então, o processo de reforma íntima é um processo que vai contribuir com essas medidas terapêuticas para o caso do processo obsessivo. Por quê? Porque conduz ao aprimoramento moral. E esse é o processo que vai determinar a libertação do espírito e, portanto, colocá-lo num patamar superior. Ao colocá-lo num patamar superior, ele, portanto, vai estabelecer uma sintonia nessa faixa, na faixa superior. Então, não tem o que pensar em obsessão. Assim, nós encerramos nosso estudo, agradecendo às irmãs e irmãos que compartilharam conosco dessas reflexões, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos. Oportunidade que agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos envolveram em mais essa oportunidade de estudo. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja.